Oi, meninos do terceiro ano. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de história. Quem não viu o primeiro vídeo, por favor, vai ver, para conseguir entender na totalidade o conteúdo. Crise de 1929. Vamos recapitular algumas coisinhas que são importantes e vocês precisam fixar na cabecinha de vocês. Primeira coisa, pra gente entender a crise, a gente precisa entender o que nos levou à crise, o que levou os Estados Unidos e o mundo a entrar em crise. Vamos lá, Primeira Guerra Mundial. A gente diz que os Estados Unidos saiu como grande vencedor da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Primeiro porque ele entrou ali dentro mesmo da guerra em si e resolveu a parada e saiu como um dos países vencedores. Segundo, pelo fato de, antes de entrar da Primeira Guerra Mundial, ser o grande financiador dessa guerra. Ou seja, ele vai lucrar bastante com tudo isso, vai produzir os produtos bélicos, produtos industriais para a galera ali da Europa que vai consumir, vai se endividar inclusive, mas enfim, é nesse momento que os Estados Unidos vai ascender. Acabou a Primeira Guerra Mundial, a economia continua crescendo da mesma forma, né? A gente vai ter a cultura se propagando dentro dos Estados Unidos, as pessoas estão vivendo bem, a gente vai ter o que a gente pode falar que é uma ostentação, um momento de ostentação dentro dos Estados Unidos. Em contrapartida, dentro da Europa, a gente vai ter os países tentando retomar, né? Retomar o fôlego, tentando se reestruturar. E eles vão conseguir. Isso vai ser um pequeno problema para os Estados Unidos. Um grande problema para os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos vai perder o mercado consumidor. Prestem atenção. Os Estados Unidos estavam lá produzindo, e de repente países da Europa vão parar de consumir, o que vai gerar a primeira fase dessa crise de 1929, que a gente chama de crise de superprodução. As empresas estão produzindo, porém o mercado consumidor para de consumir. Isso vai gerar uma estagnação do produto, ou seja, o produto vai ficar parado lá e não tem quem consuma, tá? E isso vai gerar a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Por quê? Para vocês que não sabem, numa Bolsa de Valores a gente tem estipulado lá o valor da moeda de determinado local e a gente também tem a estipulação das ações das indústrias e empresas daquele país, daquele determinado local. E o que acontece? Se esses produtos estão lá parados, não estão conseguindo vender, consequentemente, as ações vão diminuir o valor. E é isso que vai gerar o grande crack, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, tá? E aí, o que acontece? A gente vai ter, então, a Grande Depressão. Prestem atenção, é um efeito em cadeia. Se as indústrias produziram a ponto, produziram bastante, e aí o mercado consumidor não está mais consumindo, os produtos estão lá parados, a primeira coisa que a indústria vai fazer é parar a produção. Isso vai afetar quem? Os trabalhadores. Por quê? Porque eles vão parar de produzir, não vão precisar mais da mão de obra. Então os trabalhadores vão ser demitidos. Não demitindo, não tem dinheiro, gera fome, miséria, pobreza. Enfim, percebam, de um momento de ostentação, os Estados Unidos agora estão vivendo um momento de grande crise, tá? Ok, no meio de tudo isso, a gente vai ter algumas medidas adotadas para os Estados Unidos se recuperar dessa crise. E a figura central, nesse momento, vai ser o novo presidente, que se chama Franklin Roosevelt. Ele vai ser bastante influenciado por aquilo que a gente chama de keynesianismo. O que é isso? Um economista britânico, que é o John Keynes, vai criar, né, essa ideia do keynesianismo, que é basicamente uma alternativa ao liberalismo. O que significa isso? Essa alternativa vai dizer que o Estado precisa, a partir de agora, interferir. Vocês escutaram bem. A partir de agora, o Estado precisa interferir na economia, tá? Vamos ter uma intervenção do Estado, mas não confundam. A gente não vai ter uma estatização das empresas, das indústrias. As indústrias não vão pertencer ao Estado. O Estado vai somente interferir, vai tentar ajudar essas indústrias e as pessoas que passaram agora a estar na miséria. Então, olha só, eles vão manter a iniciativa privada, vão ajudar com programas sociais, vão dar crédito para essas indústrias, vão fazer programas assistencialistas, vão mudar essa forma de liberalismo. Como eu disse, é uma alternativa, tá?
E aí, os Estados Unidos vai começar a responder, vai começar a ter uma recuperação. Por quê? As indústrias começam a ter um crédito, vão ter esses programas assistencialistas, a indústria que for agrícola, né, que tiver aquele excedente agrícola, o Estado vai comprar. Lembra quando eu falei para vocês na República Velha que o Estado passou a comprar o café brasileiro e queimar? Isso vai acontecer ali dentro dos Estados Unidos também. A gente vai ter também uma propaganda anticomunista muito forte. Por quê? Porque o que acontece? Em 1929, né? E a gente já vai ter ali a União Soviética, ou seja, nós temos um ideal socialista ali no mundo que algumas pessoas dentro dos Estados Unidos vão começar a olhar para ela, né? Não queremos mais o capitalismo, agora queremos o socialismo. E o governo dos Estados Unidos não vai querer isso, então vai quebrar essa ideia de comunismo ali com algumas propagandas anticomunistas, tá? Percebam que tudo isso é um novo acordo implementado pelo presidente que a gente chama de New Deal, tá? Vai então surgir uma nova fase que a gente chama de Welfare State, que é basicamente o estado de bem-estar social. É isso que o Estado está tentando fazer, é isso que o governo está tentando fazer. Está tentando criar um bem-estar social, está dizendo assim, ó, estou aqui e vou ajudar vocês, tá? Vai acolher a população, vamos dizer assim. Percebam como o capitalismo é flexível, como ele se molda a contextos históricos diferentes, tá? No meio de tudo isso, a gente vai ter a lei seca dentro dos Estados Unidos. O que significa isso? Está proibida a venda e a fabricação de bebida alcoólica. Por que eles fazem isso? Basicamente porque eles tinham medo da bebida tirar o cara do trabalho, tá? Eles precisavam do trabalho naquele momento, da mão de obra daquele trabalhador que estava porque o país estava tentando se recuperar, então eles precisavam agora daquele trabalhador mais do que nunca. Então, o cara que vai para esborne e fica bebendo a noite inteira, no outro dia ele não vai trabalhar. Então, eles fizeram essa lei seca para isso. É nesse momento que a gente vai ter surgindo Al Capone, né? O que acontece? Ele vai ser um grande chefe do crime, vai se tornar um traficante de bebidas alcoólicas. Quando um produto é ilegal, o traficante, ele vai conseguir lucrar muito dinheiro. E é nesse momento que ele vai se tornar um grande chefe do crime, né? Eu vou colocar umas fotos no blog dele para vocês darem uma olhada. É bem interessante a história do Al Capone, depois em outro momento eu conto para vocês. Então, olha só, ok. Professora, mas quando que essa crise vai ser solucionada? A gente vai ter, então, em 39, começando a Segunda Guerra Mundial. E percebam, acho que eu já falei isso para vocês. A guerra, ela gera lucro para alguém. E, mais uma vez, ela vai gerar lucro para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele não entra de primeiro na Segunda Guerra Mundial, ele vai entrar um pouquinho depois. E, a princípio, ele vai ser, novamente, um grande financiador dessa guerra. E aí, sim, a crise dentro dos Estados Unidos vai passar e no mundo, consequentemente, também. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou aqui. Tchauzinho!